Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor, Pastor Léo aqui. Pastor Alci. E hoje vamos comentar um pouquinho a notícia da semana. E essa semana aí aconteceu um negócio... Tu tem Twitter ou sim? Não, Não tem, é? não, tenho não. Mas tu usa pra ver notícia, alguma coisa assim? Também não. Eu já tive, mas aquilo ali se tornou Aquilo ali é um terreno insólito, né? É um né? círculo do inferno. Se Dante escrevesse aí a Divina Comédia hoje, tinha um círculo do inferno que se chama assim, Twitter. Há uns anos Certeza. eu tinha, mas faltou paciência. Na Eu época da tenho. eleição, eu falei, tá Ah, não, eu só imagino. Eu tenho Twitter, mas eu não uso pra twittar nada. Eu só, desculpa, se você olhar o meu Twitter, só tem retweet de promoção. Retweet pra ganhar esse tipo de... Aí tem. Mas eu não tweeto nada, assim, de informação, não sei o quê. E eu uso muito pra ver notícias, assim, que eu acho um pouco mais rápido e vejo um pouco do debate em algumas coisas que eu tenho interesse. Ele deixa o cara mais atualizado, eu acredito, né? Assim, eu acho mais rápido do que eu ficar pesquisando notícia. Mas entendeu? eu realmente não tenho. Eu acho que assim, mais rápido do que eu ficar, rapaz, o Twitter funciona pra mim como um agregador. Uhum. Eu vejo um cara comentando, aí tem um link, aí não é que eu acredito, não é que eu me, até pra deixar claro, não é que eu me informo pelo tweet do cara, mas assim, o cara, tá aqui a notícia, olha aqui o que o New York Post disse, aqui o que o New York Times disse, aqui é o pra mim, funciona como um agregador um pouco mais rápido, entendeu? Aí eu uso nesse sentido. Tá? Mas de twittar, alguma coisa do tipo, nada. Assim, e também nunca clico o que está sendo trend em geral, sabe? Eu uso assim mais, como eu falei, algumas pessoas que eu sigo, mais para me atualizar de notícia. Dito isso, essa semana o homem mais rico do mundo, Elon Musk, né, fez uma oferta e, assim, tecnicamente comprou o Twitter. Oficialmente ele ainda não comprou, né, porque você fecha o acordo. Então o acordo foi fechado, né, mas só vai sair oficialmente em outubro e novembro, de fato, quando ele vai assumir, né? Então o Twitter vai deixar de ser uma empresa de capital aberto e vai ser uma empresa com um único dono, né, a partir de lá na frente. Bem, só que se tu acompanhou alguma coisa a respeito de como é que tá a resposta do pessoal a respeito disso? Eu acho que depois que nós conversamos aí uma ou duas vezes, eu vi algo relacionado à liberdade de expressão, coisas dessa natureza. Mas realmente não me aprofundei no tema. Eu não tenho muito interesse realmente por Twitter, também muito menos por Elon Musk, né? Para mim, Elon Musk vira igual a Tesla, Sim. mais nada, entendeu? Então não, assim, não estou acompanhando a discussão em torno disso, não. Pois é, assim, tudo começou... Desculpa, não é que tudo começou. O catalisador para tudo isso, eu tentando fazer um pequeno histórico, olhando as notícias, foi o seguinte. Tem um site satírico, cristão, não sei se os caras é cristão no sentido mais amplo. Não sei se é católico, não sei se é evangélico. Assim, escutando o CEO uma vez, me soou evangélico, mas eu não tenho certeza. Que é um site satírico chamado Babylon Bee, a beira da Babilônia. O nome do site tá na cara, é assim, fake news que você confia. É isso, ele é satírico, ele não é um site de informação. Então ele pega a informação e bota para tirar onda, para fazer paródia. Só que o pessoal tava brincando que de um tempo para cá, o Babylon Bee tava acertando, que as paródias estavam se tornando realidade, entendeu? E, rapaz, já deixou de ser um site de fake news. Dito isso, um general norte-americano se identificou como mulher lá e ganhou o prêmio de mulher do ano. Calma, e ganhou o prêmio de mulher do ano. Aí o Babylon Bee fez uma matéria satírica dizendo: fulaninho ganha o prêmio de homem do ano. E o perfil foi suspenso. O Babylon Bee foi suspenso. E o Twitter disse que a gente só vai botar você de volta quando você apagar o Twitter. E o cara, não apago. O cara bateu o pé, não apago. E aí, só que aí ganhou a notícia, ganhou tudo. Aí o Elon Musk ligou pro presidente do Babylon Bee. Assim, rapaz, o que foi que aconteceu, cara? Aconteceu isso que eu acabei de dizer. Não havia ainda sido efetivada a compra. Não, semanas atrás. Aí o Elon Musk ligou. Aí ele botou assim, rapaz, tem uma preocupação com esse tipo de coisa. Por quê? É o que ele diz? Que o Twitter hoje é
parênteses, né? Para tentar, como uma coisa acontece muito lá fora, tentar contextualizar aqui. Lá fora é muito comum eles terem uma coisa chamada assim, eles chamam de town hall. Town hall, que é reunião pública. Tá certo? Então vamos fazer aqui um town hall com o presidente. Então a ideia é chama o presidente e chama as pessoas da rua para perguntar uma coisa para ele, tudo e tal. Aí ele vai dizer que o Twitter hoje se tornou esse lugar de reunião, onde as ideias fluem. Só que claramente as ideias estão tudo direcionadas para um lado só. Entendi. E isso tem que ser resolvido. Ah, um cara brincou, compra o Twitter. Aí desse jeito. Um cara brincou, compra o Twitter. Aí ele, tô pensando. Começou aí, Elci, o papo do compra o Twitter Elon Musk. Tudo numa reunião dessa natureza. Numa reunião de um site satírico do Babylon Bee. Tanto que o pessoal até brincou, que foi a sátira mais cara da história, por tudo que desenrolou. Aí o pessoal ficou brincando, até um dia que ele foi no Twitter e disse, fiz uma proposta. Aí botou lá. Aí eu me deu o trabalho de ler a proposta. Ele comprou as ações a um prêmio, ou seja, ele pegou o valor das ações naquele período, botou não sei quantos dólares acima, 30% acima, para comprar 100% das ações. Né, pela bagatela de 44 bilhões de dólares. 43 ponto alguma coisa. Meu irmão, aí veja. Aí o que eu tentei entender, assim, eu juro que eu tentei entender, foi o porquê tanta algazarra. É isso que eu não entendi. Porque, veja, me diga uma rede social hoje que não é dominada por um bilionário. Não tem. Ó, o metaverso, que é Instagram, Facebook, WhatsApp, é o Zuckerberg. Né? Aí agora Twitter, Elon Musk. E antigamente era um monte de conglomerado eles chamam de hedge funds. Que, meu amigo, é governo da China, governo da Arábia Saudita, ou seja, é tudo de poderoso no mundo. A Microsoft, que é, assim, não é mais Bill Gates, né? Mas um bilionário. Tudo. A TikTok é um bilionário chinês. Então, veja, todas as redes sociais têm um bilionário por trás. Então, o problema não é... Não é isso. Exatamente. Eu estava tentando ligar os pontos, tentando ser um pouco lógico. Qual o motivo da algazarra? Aí eu disse, rapaz, não é porque é um bilionário por trás. Porque bilionário está por trás de todas as redes sociais. Qual é o ponto? Bem, o que eu acredito, a gente está falando só do que a gente acha agora, né? Que o Elon Musk, ele é um ávido defensor do free speech, né? Que aqui em português seria liberdade de expressão. Um ávido defensor disso. Ele entende que é fundamental. Ele diz que não existe debate sem liberdade de expressão. Tá? Então, o que ele diz? Que ele vai deixar o Twitter de novo como uma plataforma para a liberdade de expressão. E aí se foi o ponto de algazarra. Por quê? Porque para uma parte da população, liberdade de expressão igual a liberdade de você cometer crime, de fazer coisa errada. E aí, eu confesso ao ciência, eu confesso logo um pecado aqui. Não um pecado. Acho que é um pecado, mas já me arrependi. Que eu fiquei empolgado quando ele comprou esse negócio. Não vou mentir, não. No primeiro dia. Quando saiu a notícia, fechou, Elon Musk comprou o Twitter. Gostei da notícia, não vou mentir. Eu digo, agora vai esse trem. Porque a questão do debate, tudo e tal. No outro dia, quando eu só fui acordar, no outro dia, eu disse, rapaz, por que eu vou criar expectativa em ímpio? Ele só vai assumir esse negócio lá em outubro, novembro. E por que eu vou criar expectativa em ímpio? Vou nada. Para mim vai ser a mesma coisa como sempre foi. Se tiver alguma melhora, bom. Mas eu não vou esperar que tenha. Então hoje para mim o ponto é, porque você vê, e inclusive hoje ou foi ontem, tá? Um monte de jornalista já entrou com um monte de processo contra o Elon Musk para tentar impedir a compra. Tô falando sério. Entrando em tudo que é órgão de federal para ver se bloqueia a compra de ser efetivada. Eu digo, meu irmão, que medo é esse? Aí, Elci, né, eu acho, né, se você perguntar assim, pastor, o que o senhor entende?
E aqui, sabe, eu não quero ficar discutindo esse papo de esquerda, direita e tudo tal, porque eu acho que isso acaba sendo infrutífero, porque até a definição do que é esquerda e direita hoje é uma coisa tão... assim... é vago demais pra mim. Até porque eu acho que o Elon Musk não pode ser considerado um cara que de direita, conservador, e muito menos que transmitam uma cosmovisão como aqui queremos. Exato. Tem um dia desse, inclusive, que ele estava elogiando o governo da China de cima a baixo. De cima a baixo. Eu acho que também tem aquela coisa de que a gente sabe muito bem que todas essas redes sociais, querendo ou não, tem uma patrulha mais forte para tudo aquilo que tenha um pouco de cheiro do que eles consideram conservadorismo. Sim. Não vou nem dizer que seja de fato conservadorismo. E então acho que na mente deles, quando eles escutam alguém abrindo para de fato a liberdade de discussão de ideias, para eles soa muito isso. Não, então a gente vai ter um contraponto e etc, coisa dessa natureza. Bingo. Você foi na crux da questão aí para mim. Que o problema para mim tá aí. Ou seja, que se houver de fato, agora eu posso falar sem medo de ser... Porque, veja, hoje, por exemplo, não tem nem a expressão isso para ainda em português. Mas em inglês é misgender. Que é o quê? Se o cara nasceu homem, se identifica como mulher, e ele entende que os pronomes dele é ela, se o Alci chamar, ele disse isso, e o cara reportar tu é suspenso do Twitter. Isso é uma regra hoje no Twitter. Chamado, você não pode fazer misgender, né? Que é botar o gênero errado. Aí o que eu disse? Se for uma plataforma de livre expressão, se eu sou livre, eu posso dizer o que eu penso. Então eu posso dizer, nesse exemplo, não chamar o cara de ela, mas chamar o cara de ele. E aí foi aquela conversa que a gente teve lá atrás, né, do tapa do Will Smith, né, que deu no Chris Rock. O problema é que essas pessoas entendem que uma informação contraditória já é uma ameaça, entendeu? Eles não estão dispostos a debater. Você dizer assim, você mostrar o contrário é ameaçador. Tem uma expressão em inglês, assim, triggering, desperta no cara a emoção. As pessoas ficam nervosas, ansiosas com as coisas que elas simplesmente porque é o contraditório. Eu não concordo com você. É aquela, pronto. Mas só que como aquilo ali agora é a essência da pessoa, você está discordando daquilo que a pessoa é. Entendeu? Então, nesse sentido, sabe, Alci, o que eu gostei, eu continuo sem ter nenhuma expectativa. Assumindo tudo mais constante, né? De que o que já aconteceu esse fim de semana, foi até engraçado. Aí esse dia eu tô até acessando um pouco mais o Twitter, só acessar, não postar nada. E aí o pessoal está comentando que houve de fato um aumento, por exemplo, eles acreditam que é bot, né? A galera tá entrando. Mas, por exemplo, esses perfis chamados estacionamento de direita tem crescido o número de seguidores. Aí o pessoal diz, nem se empolgue, né? Que a galera tá entrando no Twitter. A gente sabe que isso é bot. Só que a pergunta é, por que esses bots antigamente não vinham pra cá? Não vinham pra cá, só ia pros outros perfis. Perfil, a galera que eu sigo, dizendo que desses 2 dias pra cá, aumentou 20 mil, 200 mil, 30 mil seguidores. A discussão toda tem mais ou menos quantos dias? Uma semana. A gente tá sendo bem atualizado nisso aí, em certo sentido. E como eu insisto, o cara ainda nem tá efetivamente na frente da empresa. Aí um outro cara que eu sigo, ele começou a twittar um monte de coisa que ele seria banido no Twitter. E ele não foi banido ainda. Sabe, ele foi chamado uns tweets de teste. Aí começou a botar um monte de coisa. A eleição de 2020 foi roubada lá nos Estados Unidos. E tá lá firme e forte ainda. Sabe? Já houve uma certa mudança, segundo Aí ele disse, rapaz, já mudaram alguma coisa nesse algoritmo aqui. Aí veja, Alci, do ponto de vista de cristão, onde é que pode ficar o debate pra gente? Eu nem quero... Acho que a gente pode até fazer um outro dia, comentar um pouco mais aberto sobre liberdade de expressão. Mas veja, essa semana teve carnaval no Rio de Janeiro também, né? Foi. Tudo fora de época, né, meu amigo? Teve carnaval no Rio de Janeiro. Aí veja, aí eu acessei o UOL no dia que saiu o resultado do carnaval. E aí eu digo, cara, isso aqui dá até pra comentar a matéria.
a matéria era: o rio é de Exu. Essa daí foi a matéria ou foi tema A capa do UOL. A capa do UOL, o site UOL. Sim, mas foi tema de alguma das escolas lá. Sei lá, deve ter sido. Mas basta o nome. O rio é de Exu. Aí eu na hora disse assim, rapaz, a quantidade de pentecostal que deve ter olhado isso aí. Mas não tenho dúvida. Mas só que eu comecei a refletir por um outro lado. Vamos supor que ganha um governador evangélico no Rio de Janeiro esse ano. Aí o cara bota um outdoor. O rio é de Deus. Lá no Pará, até para ilustrar muito bem isso, é muito comum em início e término de toda a cidade, visto que os municípios são menores ali na região que eu fiquei, todo. É de praxe. Isso aí não há exceção. Todo ele tem um outdoor no início e um outdoor no final. No caso de quem vem do outro lado, tal município é do Senhor Jesus. E sempre, mesmo? todo município. E sempre a Igreja Assembleia é quem coloca, entendeu? Respeitando as devidas proporções, tem esse exemplo aí. Pronto. Me tira uma dúvida. Vamos supor que o cara bota isso. Como tu acha que essa é a reação da imprensa, por exemplo, no Brasil? Ia cair pesado, penso eu. E aí onde entra o meu ponto, sabe? É óbvio que o chamado liberdade de expressão é um debate longo. Sim, tem nuances. Eu não acho que é uma coisa preto no branco. Concordo plenamente. Não acho que é assim uma coisa tão preto no branco. Não acho. Contudo, Alci, eu vou dizer o que é que eu tenho medo, né? É de que, a partir do momento que uma entidade do governo, e entenda, quando eu digo governo, eu não estou falando desse governo. Governo, estatal. Para não pensar que eu estou querendo puxar a bola para qualquer governo por aí fora. Eu fico agoniado quando o governo, ele olha para algo e vai dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu fico agoniado com isso. Porque muda o governo, o conceito de certo ou errado para o próximo governo muda também. Então o meu medo, sabe, Alci, para nós cristãos, é de que a mensagem do evangelho sempre foi perseguida. E veja, não vou entrar no mérito desses dias de hoje, que existe uma cristofobia e por aí vai. Não, vamos olhar para a própria história. Desde que Cristo pregava, ele queriam silenciar ele. Os apóstolos queriam ser silenciados. A igreja sempre foi perseguida. A mensagem do evangelho sempre foi marginalizada. Entendeu? Teve momentos na história em que ela não foi de fato, ou seja, que ela conquistou o mundo em certo sentido, né? Aí discute se certo ou errado, ok. Mas em linhas gerais ela sempre foi perseguida. Isso não vai mudar. Então meu ponto é, se eu puder um debate em rede pública em que eu posso dizer tranquilamente, Cristo é o Senhor, e naquele embate eu poder afirmar minha fé conforme está nas Escrituras, isso sempre vai ser ofensivo para alguém. Se eu digo que Cristo é o Senhor, eu vou estar ofendendo um islâmico, por exemplo. Não vou, não? Com certeza. Se eu digo que só existe um único mediador entre Deus e os homens, eu estou ofendendo um católico. E eu poderia dar N exemplos. E aí entra o meu ponto. Por causa, então, de que para ofender ou para usar a expressão que eles tanto gostam, para criar um ambiente seguro, eu não vou falar isso. Então, a minha, assim, o que eu quero ver é como essa questão no Twitter vai, para saber se de fato vai ter uma liberdade de expressão um pouco maior do que existe hoje. Existe, certo. Há alguns anos, eu não sei se tu chegou a ver, quando estava essa discussão também bem fervorosa quanto à liberdade de expressão, inclusive no Twitter, eu acho que também girou em torno lá da eleição dos Estados Unidos, criou-se uma plataforma, uma rede social que tentava fazer frente ao Twitter. Eu acho que se chamava letra Gab. Né? Ainda existe até hoje. Eu vi uma entrevista do CEO dele. Pronto. Aí eu me lembro que na época em que criou-se, eles fizeram um paralelo com algo que eu vi que existe lá na Inglaterra. Eu não sei exatamente em que cidade, mas eu vou presumir que seja Londres, porque era um grande centro, onde havia uma praça muito conhecida, com um púlpito, e esse púlpito se chamava, se eu não estiver enganado, Púlpito da Liberdade de Expressão. Aí então qualquer um lá podia subir neste púlpito e falar o que absolutamente quisesse.
em tese, ali seria um espaço de total liberdade de expressão. Então aí alguns vídeos foram compartilhados com legenda e alguns pregadores do evangelho de fato pregavam de lá, subiam, pregavam, alguns ridicularizados, a maioria deles, mas todo outro tipo de discurso a partir dali era aceito, entendeu? Então, seja de direita, seja de esquerda, aceitava-se. Mas quando era uma pregação, usando a tua expressão, ofensiva do evangelho, aí se tripudiava do cara. Então a liberdade de expressão, ela sempre vai afunilar para essa questão de que vai ofender alguém desde que seja, como Paulo diz, a pregação de Cristo e este crucificado. Né? Entendeu? Então, assim, o que eu espero é de que do mesmo jeito que aí eu, pra gente ser coerente, né? O pau que bate em Chico vai bater em Francisco, que é qual? Eu dizendo isso, cara, então vai argumentar assim, então pastor, então você não vai ficar ofendido se eu ver um cara colocando assim, Alá é o único Deus. Eu vou dizer, eu vou ficar ofendido do ponto teológico. Mas eu não vou brigar pelo direito dele não dizer aquilo. Esse é meu ponto. Porque se eu brigar por aquilo, o contrário também tem que ser verdade. Que, veja, aí para tentar trazer para um texto bíblico, né, que eu estava pensando sobre ele esses dias. Paulo no aerópago. Paulo não estava para silenciar ninguém, né, do ponto de vista, tu tá errado, tu tá errado, tu tá errado. Apresenta o que tu acredita, é Paulo, veja, e é isso que é na minha opinião, que é uma coisa que nós evangélicos, eu espero que esse podcast até nos ajude nisso, precisa fazer, é criar uma agenda positiva. Paulo, o que é uma agenda positiva? Paulo não foi lá para largar a lenha na idolatria. Meu amigo, eu vou falar sobre Cristo. E ele pegou lá, vou falar o Deus desconhecido aqui, vocês têm um altar para ele. Ele não ficou lá, aquele Deus não existe por causa disso, aquele Deus não existe por causa disso, aquilo ali é um pedófilo, aquilo ali é um alcoólatra. Se fosse um crente hoje, talvez eu ia tentar largar a lenha em todos aqueles para dizer, olha o melhor. Paulo, meu amigo, sabe, ele sabe que aquilo ali nem verdade é. Deixa eu apresentar Cristo. Então eu acho que é esse tipo de coisa que a gente deve fazer. Ao invés de simplesmente ficar criticando coisas em rede social, a gente ia apresentar uma agenda positiva de fato. Eu acho que tem que ter um aspecto de crítica, o próprio Paulo faz isso, por exemplo, Pedro, mas a gente oferecer, faz isso aqui, é isso aqui, sabe? E se tiver um governo, qualquer esfera para dizer tá errado isso aqui, eu tenho medo disso. Entendeu? Pegando esse gancho, até pensando aí em um drama que às vezes é nosso também. Como é que um cristão, então, à luz disso, poderia usar o Twitter e qualquer outra rede social visando isso aí, sem visar a si próprio, sem visar autopromoção, sem visar aquela coisa, fui no banheiro, enfim, contar um diário da sua vida, enfim, como um cristão pode usar o próprio Twitter de um modo que faça jus a isso aí? Eu acho complicado responder essa pergunta por um motivo, que eu não uso, entendeu? Pronto, aí aqui eu vou nem que eu vou me contradizer, mas eu vou ser um pouco contraprodutivo, que eu prefiro dizer como ele não deve usar. Eu não acho que o Twitter é um lugar de debate teológico, você ficar debatendo, trocando, não acho, sabe? Eu acho que o Twitter é um momento que você pode ali expressar uma ideia, apresentar um trabalho seu, apresentar uma linha de pensamento, se for o caso, mas não cair para um debate, apresenta ali e pronto. Sabe? Depois eu estava até vendo que tem esse recurso que só as pessoas que você marcou podem responder. Então você pode postar uma coisa que ninguém responde. Não abre espaço nem para o cara responder. Sabe? Então esse é o ponto. Sendo coisas verdadeiras, você fazer esse tipo de coisa. Ao invés de você estar engajado num debate e por aí vai. Eu não acho que internet... Eu estava até vendo até o Mark Jones, que é o autor junto com o Joel Bick daquele Teologia Puritana. Sim. Ele deu uma entrevista, caso alguém queira ouvir, no podcast do Carl Trueman, Mortification of Spin, que ele fala do livro dele, novo livrão, Conhecendo o Pecado. Aí ele comenta assim, que a primeira coisa que ele fez nesse tempo de internet foi parar de escrever na internet. Ele disse, parei de escrever pra internet. Ele disse que não escreve nem artigo online mais. Porque ele disse que é muito drama. Aí ele disse, ele é um prolífico escritor. Só que ele só escreve livro agora. Porque ele disse, meu amigo, tá aqui o livro. Você quer ler o livro... E aí você vem debater comigo. Até redireciona as energias do cara. Lê o livro, aí você vem debater comigo. Mas online, não escreve mais nada. Achei interessante isso, entendeu? Achei interessante isso. Eu acho que a internet é uma coisa muito importante que a gente deve dominar também para usar a linguagem de Gênesis, mas não do jeito como tradicionalmente é usado por aí afora. Sabe? Então, se eu fosse dizer para como usar o Twitter dessa agenda positiva,
divulgue um sermão que você gosta, coloque uma linha de pensamento que você faz. Eu vejo por aí que tem muito Twitter famoso, por exemplo, tem muito seguidor, é de frases famosas de pensadores. Tem um monte de Verdade, gente, tem muito, não né? é? Aí eu vejo um que é do Chesterton, tava vendo, tem um monte. C.S. Lewis, tem todos. Então, fazer uma coisa nessa linha, sabe? Eu acho que é você tira até um pouco o foco de você, porque tá com outra pessoa lá, sabe? Ou então, caso você queira fazer uma coisa de repórter, tem Tu tem TikTok? Não. Graças a Deus, nem eu. Certo? Nem eu. Mas aí veja, eu não tenho TikTok, mas os nossos filhos quase todos têm, né? Por assim generalizando. E aí um perfil que eu sigo no Twitter é assim, liberais do TikTok, Libs of TikTok. O que essa pessoa faz nada mais é do que pegar o vídeo do que acontece no TikTok e bota no Twitter. Tipo assim, olha que o que os teus filhos estão vendo lá. Meu irmão. Cada vídeo terrível, né? Bronca. Eu já tive que acompanhar até casal que quase se separa pelo TikTok. Eu falei, rapaz, se tá acontecendo isso, eu não vou nem chegar perto. Bronca. E aí foi que eu disse, pronto, isso é uma coisa positiva. Porque o cara tá fazendo um serviço quase de jornalismo. Ó aqui, ó. Ele nem comenta nada. Ele só diz assim, ó o que essa mulher diz. E pega o vídeo e bota. Então, assim, parabéns pela santidade dessa, que eu sei que é uma mulher, que fica olhando aquilo, mas eu acho que coisas como essa, por exemplo, eu acho que é um uso positivo. Eu acho, entendeu? Mas não é um lugar de debate, não é um lugar para você simplesmente ficar expondo sua vida. Eu acho que é uma esfera que a gente ainda está, querendo ou não, aprendendo um pouco, mas o que eu sempre vou lutar é pelo direito de a gente manifestar as ideias. Eu até tenho uma tradição cristã que é os debates, né? Ou seja, a gente vê os livros de Irineu no início, né? Era contra, né, as heresias e por aí vai, até para a gente resgatar essa prática do debate. O que me lembra, né, fica uma sugestão de um livro, não sei se tu leu, acho que o nome é Sobre a Existência de Deus. A Vida Nova traduziu. Achei até uma coisa corajosa, que é o Alves Platinga com outro cara debatendo sobre a existência de Deus ou não. Ele, Alves Platinga, e um ateu. Aí o livro é o debate, entendeu? Legal. Bem legal, entendeu? A Vida ou era a Vida Nova lançava alguns vez por outra, né? Aí a Vida Nova que tá hoje, para ser bem sincero, de todos os catálogos editoriais, o da Vida Nova é o que mais me empolga. De todos, entendeu? A linha editorial que eles estão seguindo, eu acho que eles estão fazendo uma coisa muito boa mesmo, entendeu? Muito boa mesmo, tá? Se alguém puder fazer um clipe dessa parte, viu, Norton? Mandava Vida Nova, vai mandar um livro pra gente. A gente até tá precisando de um, né? Entendeu? Aí, é sério, a linha editorial da Vida Nova para essa área de apologética, política, ciência, sabe? É muito bom. Muito bom, é muito bom. A Vida Nova tá e os preços deles são bons também. É, são. A nossa editora que tem que aprender com isso. A cultura. Tá? Fazer mais promoção pra gente. Como aquela, né? Então, assim, irmãos, veja que o debate não foi se é bom ou ruim o que o Elon Musk fez, mas e você? Né? Vamos agora ver se o pessoal debate um pouco. Como é que você acha que é a liberdade de expressão? Como é que você usa o Twitter? E como é que a igreja pode usar essa ferramenta também? Sim, verdade. Bom? Boa. Deus abençoe. Até segunda, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até segunda-feira.